Henrique era isso, da última vez que a gente trocou uma ideia, que do javali, por exemplo, a gente já viu, tipo assim, a gente até falou que, pô, talvez liberar a caça pra você abater o animal, porque ele é uma praga realmente. Mas tem um outro cervo também que veio, deve ter sido talvez da África, que tem aqui no Brasil, e ele tá procriando pra caramba. Vai ser um problema. É um porque que surgiu no Rio Grande do Sul, na região do Rio Grande do Sul. E aí vai ser o problema afetivo que você falou, porque quando você dá um tiro em um javali, que é um bichão grotesco ali, um monstro realmente, não te sensibiliza tanto. Mas e quando você vê um animalzinho todo bonitinho ali de pelúcia? E ainda tem o conceito de que praga. o javali, o javaporco, ele pode matar um ser humano. Então, peraí, se ele pode me matar, vão matar ele antes. Isso. E o Autodefesa. cervo? Imagina, o cervo é fofinho, gracinha. ele não vai nunca me matar. Mas ele vai Então acabar deixa com o o bichinho ecossistema. viver, entendeu? Só que o bicho tá comendo tudo de planta que tem ali Vai acabar com esse... e não tá deixando. Ele Mas come será a que ele base, né? reproduz Ele come a rápido? base, ele Hã? mata o resto tudo pra cima. Será que ele reproduz rápido igual o javali? Não, né? O problema não é nem reproduzir rápido, o problema dele é o que ele come, o tanto que ele come. Entendi. Come pra caralho. Porque o problema desse tipo de animal herbívoro é que ele vai comer desde plantinha que acabou de germinar Mata tudo. e não vai dar chance dela virar uma árvore maior. Então, quando que uma planta deixa de sofrer um risco para um cervo, por exemplo, ser comida? Quando ela já vai ter uma altura de 1 metro, 1,5 metro, só que para uma planta chegar a 1,5 metro leva 1 ano. Às vezes, 1 ano e meio. Depende a espécie. E numa dessas, você tá numa área que tá tentando se recuperar sozinha, porque tá nascendo planta, ele vai comer de tudo que tem lá. E a gente tem caso que já aconteceu fora do Brasil e que especialistas já compararam, que foi o caso que aconteceu em Yellowstone, e aconteceu a mesma coisa por lá, já tem tudo estudado que vai acontecer aqui também, e assim mesmo o fato dele ser bonitinho acaba impedindo muita coisa. Em Yellowstone, na década de 50, 60, quando o parque começou a ser povoado, não tanto, mas começou a ser povoado, principalmente por criadores de gado e tudo mais, os lobos eram um problema. E na ideia, na iniciativa do governo americano, até estadual, né? Porque lá as leis são mais estaduais e tal. Verdade. De povoar o local, que era um local mais despovoado, permitiu a caça dos lobos. Alguma coisa mais ilegal, mas alguma coisa foi permitida. Tirando os lobos de lá, o que começou a acontecer? Os cervos começaram a crescer muito. E pisotear planta, comer planta que estava nascendo, saiu de controle. De repente, a parte vegetal começou a sofrer lá. Começou a ter um problema seríssimo e de superpopulação desses herbívoros aí. O que eles precisaram fazer? Chegou uma hora que vamos reintroduzir o lobo no parque. Caralho. Então, foram atrás de galera que criava esses lobos e começaram a fazer programas de criação desses lobos para reintrodução. E aí, na década de 90, reintroduziram, década de 80 para 90, reintroduziram os lobos no parque. 10, 15 anos depois da reintrodução que a coisa equilibrou de novo, que a coisa voltou pro normal de novo. Mas chegou ao ponto de nascente de rio lá secar. Porque eles comiam tudo que estava em volta da nascente, pisoteava, isso compacta a terra. Para uma nascente de rio é ruim, a água não sobe. Começou a mexer, para ter uma ideia, mexeu em curso de rio. Nossa, que loucura, hein, cara? Teve rio que por causa de pisoteamento e tal, o rio mudou de rota. Nossa. Por causa porque tirou lobo. Porque permitiu caçar lobo lá na década de 60 lá. Entendeu? Então a gente volta naquilo. Foi uma atitude mal pensada. Pera aí, se a gente fizer isso, o que vai acontecer? Se a gente permitir se o lobo sumir daqui, na hora, qual que foi a única ideia? Fazendeiro tá precisando acabar com o lobo, porque tá sendo um problema. Vamos tirar o lobo daqui. Entendeu? A natureza sempre dá uma rasteira no ser humano. A natureza, não tem o equilíbrio, a natureza é foda. O equilíbrio ali é muito bem pensado, sabe? É muito porque harmonioso. você tá mexendo com uma coisa que demorou milhares de anos para atingir esse equilíbrio. E você tá indo lá, às vezes em 10 anos, você tá
É um castelinho de carta. Você tá tirando a carta de baixo aqui, assim, ó. Você não tá olhando lá em cima. E aí, pum, desmorona tudo. E aí você tem que começar a construir de novo. Entendeu? A galera... É engraçado isso, porque tem muita gente que não aceita o milhões de anos, né? Não. Tem uma galera que não aceita. Principalmente os que não são essa galera do design inteligente, né? Que não... É o design inteligente. Os contra Darwin, né? Que Darwin... Não é que tem uma galera que é contra. Pra mim, por exemplo, eu sei, é 6 mil e tá, beleza. Pode falar o que você quiser. Pra mim é 6 mil. Vamos ver, ué. Assim... Tem o carbono aí, ó. Mostra o carbono aí. Não faz sentido 6 mil anos, assim. É óbvio que a Terra tem milhões e milhões de anos. Mas, assim, conversar com essa galera é legal, velho. Esse cara do design inteligente, assim. Não sou eles contra. têm umas ideias, assim, que você fala assim, mano... Pô, será que é igual, por exemplo, é o rato que evoluiu pro morcego, não é? Que ele fala? Não, na teoria dele, tipo assim, o rato, na dele não evoluiu, né? Não tem, pra eles não existe a teoria de evolução. Darwin fala que o rato foi pro morcego, é isso? O morcego era um rato. O morcego era um rato tem essa que era teoria caçado de Darwin? E tudo mais. Na verdade, é porque a ideia é que o morcego é um mamífero, que em determinado momento acabou sofrendo mudanças e virou um mamífero voador, né? Mas não exatamente que era um rato e foi um rato que ganhou asa e... Isso daí é muito mais... seria... Não é isso que tá na teoria de Darwin, assim? Não? Não. Aí seria mais pra teoria de Lamarck, talvez, que o rato teve necessidade de ganhar asa, ganhou asa e... Mas para Darwin, é que a ideia da evolução são mudanças ao acaso e essas mudanças são testadas pelo ambiente. Por isso que é seleção natural. Sim. Mudança acontece o tempo inteiro. Igual o homem veio do chimpanzé, né? Não, isso daí caiu também já. Caiu. Não tem isso na teoria da evolução. Não, a gente tinha um ancestral comum dos primatas e esse ancestral comum gerou a linha dos primatas superiores e a linha dos humanos. A evolução foi separada para os dois. Porque, tecnicamente, aquele desenhinho que tem, né, do chimpanzé que vai ficando de pé, não sei o quê, aquilo lá chama especiação, de uma maneira geral, chama especiação filética. A especiação filética é quando a espécie nova toma o lugar da antiga. Certo. Ou a espécie ancestral gera nova e desaparece. Então, pela filética, você não altera a quantidade de espécies do ambiente. A espécie A gera B. Uma substitui a outra. Mas ela é substituída pela B. Então, por aquele desenhinho, não poderia mais existir chimpanzé. Perfeito. Entendeu? Que não foi o que aconteceu. Por quê? Porque teve um ancestral comum, gerou linhagem de chimpanzé, orangotango, gorila, ser humano. Todos evoluíram. Mas teve a evolução existe, né? E a origem não é a mesma para os dois. É isso. Lá atrás, o ancestral comum dos primatas é a mesma. É a mesma origem. É deu origem a linhagens diferentes que evoluíram de maneira diferente. Certo. Entendeu? Foi um frango. Foi um frango. Como assim? Que virou esse mamífero. Ali você volta lá atrás, né? Voltando, era um peixe que virou frango. O réptil. Né? Do réptil veio ave e veio mamífero. Né? Isso aí. Mas é separado. E dá pra provar isso cientificamente, assim? Você tem fósseis, né? Você tem comparação de fósseis, tem comparação molecular. Você tem diversas ferramentas hoje que você consegue... Fósseis inteiros, assim, ou só pedaços de fósseis? Até inteiro. Inteiro. A Lucy, por exemplo, que é super conhecida e tal. A Lucy ainda é a mais antiga? Tem mais antigo já. Tem. Mas ela, por exemplo, tá inteiro. Eles encontraram boa parte, assim, claro, juntando não dela exatamente, mas juntando o que foi encontrado de mesmo período, acabou dando fóssil inteiro, dando ossada praticamente inteira. Sim. Entendeu? Mas aí você, por exemplo, quanto é parente de determinada espécie, grau de parentesco, aí você vai fazer comparação molecular, você vai fazer comparação de nível de DNA. Tecnicamente, a gente tem 3%, de semelhança com uma minhoca, genética com uma minhoca, e 98% de semelhança genética com um chimpanzé. Uhum. Mas como que a gente tem semelhança genética com uma minhoca? Ancestral dos animais.
de geral dos animais. Uhum. Então, você tem lá animal, planta, protozoário, fungo e bactéria, né? Os 5 reinos. Do reino dos animais, você teve um ancestral comum. E aí gerou um DNA, e a partir desse ancestral, não é né? Mas um grupo ancestral comum. E aí, por isso que a gente tem essa semelhança. Mas aí, por que fica 98% de um chimpanzé? Porque a gente tem esse ancestral comum dos primatas, que deu origem aos primatas que a gente tem hoje. E aí 2%, mas esses 2% que diferencia nosso nível de inteligência com o deles? Não necessariamente. Só que, por exemplo, já é sabido que os chimpanzés estão passando por uma fase que a gente já passou, que é a fase de manipulação de ferramenta. A gente consegue ver essa evolução neles hoje já? Sim, já tem diversos vídeos, pesquisas e mostrando ali, gente que acompanha. O chimpanzé de hoje não é o mesmo de 200 anos atrás. 200 é pouca coisa. Pouca coisa. Mas de, sei lá, 5 mil anos atrás, 3 mil anos atrás, não é o mesmo. Não é o mesmo. Eles estão passando hoje pela fase habilis, né, que a gente passou. Lá tem a fase nossa Homo habilis, que é quando a gente desenvolveu a habilidade de manipular ferramenta, de gerar ferramenta. Eles já usam pedra, por exemplo. Exato. Eles usam galhos para fazer. Eles usam galhos, eles usam pedra, eles conseguem identificar, ou eles conseguem às vezes gerar lasca de pedra com corte para abrir fruta. Uhum. Tudo isso é manipulação de ferramenta. E eles conseguem passar esse conhecimento pros filhotes, pros próximos. Até a organização. Ou seja, não é sorte ali. Agora entendeu? já tem um domínio maior. Porque uma coisa é um primata qualquer pegar uma pedra, bater no negócio e abrir. Uhum. Outra coisa é ele pegar uma pedra que tem corte, bater, abrir e chamar um mais novo e mostrar. Falar, olha, se eu usar uma pedra desse jeito aqui, você vai conseguir abrir essa fruta aqui fazendo isso daqui. Dá na mão desse filhote e pôr ele para treinar. Falar, só vai sair daí a hora que você conseguir abrir. E tem vídeo mostrando isso. Chamando o filhote lá, pondo o filhote sentado lá, dando na mão dele. Você só vai sair daí e o mais velho do lado, monitorando ali, fiscalizando. Só vai sair daí a hora que você conseguir abrir usando isso daqui. Ou seja, é um uso consciente de ferramenta. Entendeu? E é uma fase que a gente passou. E aí que entra... milhares de anos atrás. O problema dos milhões de anos. Porque a gente passou nisso, sei lá, 1,5 milhão de anos atrás, 2 milhões de anos atrás. E aí o milhões de anos já era problema. Cara, mas um fator decisivo para você passar o conhecimento e o ser humano ter sucesso é a própria comunicação. É o jeito mais fácil. Você acha que outros animais também estão evoluindo? Porque, por exemplo, a gente sabe que as baleias se comunicam. A nível de comunicação... Elas têm linguagem, não tem? Muito. Um golfinho, ele tem a mesma... É um jeito genérico de falar, mas ele tem um vocabulário, porque ele consegue emitir frequências diferentes, e essas frequências acabam gerando sons muito específicos. E ele tem um vocabulário que hoje, catalogado, chega a ser como se fosse 600 palavras. Uma criança de 3, 4 anos tem 600 palavras e consegue se comunicar igual uma criança de 4 anos. E você não tem muito problema para conversar com uma criança de 4 anos. É claro que você não vai se aprofundar muito. Os caras catalogaram 600 frequências diferentes. 600 que seriam palavras diferentes dos golfinhos por eles. Que loucura, porque eles transmitem, velho. né? A forma de caçar, de viver em sociedade ali, a mãe com o filhote. Sim. Né? A última coisa, por exemplo, que saiu sobre comunicação de chimpanzé são eles usando raiz tabular. A raiz tabular é aquelas raízes de árvore que ela fica para fora da terra e ela forma uma tábua mesmo assim para fora da terra. Usando raiz tabular como se fosse um tambor, dando batidas nessa raiz tabular para se comunicar com um grupo vizinho. E usando sinal sonoro mesmo. Sinal sonoro. E assim, eles catalogaram quase 20 sinais diferentes. Tipos de batida. Eles batem com pé e mão em alturas diferentes, força diferente, ritmo e batida diferente,
Cada uma pra avisar uma coisa. Pô, e o ser humano não consegue decifrar essa linguagem, cara? Não, eles estão decifrando muito do que... Essa do golfinho, por exemplo, pô, ia ser da hora a gente ver o que os animais estão falando, assim, entre eles, de transformar isso realmente Sim, pô. Eles sabem que são frequências diferentes e que geram respostas. Algumas assim, tem uma base, né? Tipo assim, esse som é de chamar, esse som é de alerta. Mas é uma coisa louca, porque se você parar pra pensar, você não aprendeu, por exemplo, na escola, lá no Jardim da Infância, que povos indígenas lá atrás utilizavam tambor pra se comunicar? Demais, dá conta. E chimpanzé tá fazendo a mesma coisa agora. Ele só não construiu um tambor. Mas ele achou algo que ressoa muito, que tem uma ressonância muito alta, porque dependendo a raiz que ele usa, a força que ele bate, eles já conseguiram mostrar que esse som consegue chegar a 2, 3 quilômetros de distância e passar a informação a 3 quilômetros. E eles já conseguiram perceber, por exemplo, que tem resposta em outro lugar. Que faz aqui e gera resposta em outro lugar. Outro chimpanzé já bate ali no tronco pra dar resposta. E já é meio que um telefone sem fio. Não, e assim, eles já perceberam que uma das respostas que tem... Cara, é muito doido. Você começa a ler a respeito, o negócio é muito doido, né? Eles já perceberam que uma das respostas é tipo assim, ouvi, viu? Tô ligado. Recebi é o câmbio. É o câmbio. Vai a informação e é só um câmbio pra mostrar, beleza, tô ligado. Puta. Cara, é impressionante. E a gente passou por isso. Agora, é aí que vem a coisa toda da evolução. Pido, então você tá falando que o chimpanzé vai virar que nem Planeta dos Macacos. Imagina. Vai chegar um dia que ele vai estar igual a gente. O chimpanzé falar assim, não, Pido! Vem no ouvido aqui. Fluminense vai perder. Não dá. Eu sempre falo que evolução é história. Você consegue falar de evolução até 1 minuto atrás. Se afirmar que o chimpanzé vai virar o que o ser humano virou, é a mesma coisa que se eu viesse aqui, sentasse aqui e falasse assim pra vocês, hoje eu vou contar pra vocês a história da Terceira Guerra Mundial. Ô Pido, porra, mas não teve Terceira Guerra Mundial. Não, mas, tudo indica que pode ter. Tá, quem falou isso? Vozes da tua cabeça, né? Sim, Aí eu posso falar isso então. Vai ter a Terceira Guerra Mundial. É porque o Albertinho tem muita voz da cabeça nas informações. Eu vou além, vai ter não, já está acontecendo, vários países já estão envolvidos, depois eu falo o final pra vocês. Isso aí é depois eu falo o final, né, depois eu falo o final. A Segunda Guerra Fria. Verdade. Eu tô ligado. É muita adivinhação afirmar alguma coisa. Dentro da evolução tipo, é adivinhação, porque tudo depende muito de alteração aleatória. Eles estão ganhando conhecimento, mas muita coisa vai depender de mudança aleatória, que vai ser testada. O que vale é o presente ali, né? O que for positivo vai ficar, o que for negativo não vai ficar. Mas é aleatório, é um processo aleatório. Então como é que eu vou afirmar se parte de um processo aleatório? Ao mesmo tempo você falar que tá mudando porque precisou, porque quer mudar, ou porque... Aí você já tá errado, porque você tá falando de Lamarck, que é outra teoria que veio antes de Darwin e tal, e que provou que, pra época dele, foi o que explicou a evolução, mas não é o jeito que acontece, entendeu? Já foi refutado. Que é a lei do uso e desuso, né? Que é chamada. Você usa muito, isso melhora. Você usa pouco, isso atrofia e desaparece. Vai saindo. Em cima da necessidade. Sim. Então... Daí tá fora. Você falou mais cedo aqui da galera que, tipo assim, você recebe... A galera quer ouvir a sua versão, né? Quando a gente começou dos